Mais um vexame continental. Depois da derrota na pré-Libertadores, Corinthians é eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Alô, Carleto, fica de olho no homem. Igor Jesus decide, o Botafogo se classifica para as oitavas da Libertadores. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my times, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o podcast preferido de esportes. Quarta-feira, que dia é hoje, hein, meninos? Hoje é dia 28. 28 de maio. Mais um programa especial pra vocês, mais um dia. Temos a honra de estarmos aqui falando besteira, falando de futebol, principalmente, e o mais importante, né, com a nossa querida e amada audiência, né, Pedrinho? Fala, Zambolino! Caio Capita. Agora eu tô chamando o Caio agora de padrinho, você sabe, né? Meu padrinho da criação do conteúdo é o Caião. Agora eu chamei de padrinho. Eu sou padrinho do Pedrinho, pai do Zambolino. Essa é a realidade. Por que pai do Zambolino? É que o Pedrinho é mais inteligente, mais educado, ele me escuta e tal. O Zambolino, ele só quer bater de frente. Ele me pergunta as coisas, eu falo pra ele, ele não tá nem aí. Mas eu que coloquei, eu que ensinei pro Zambolino o que era comunicação esportiva, o que é falar de futebol, com o microfone na mão. O Zambolino, quando ele... Aqui agora ele já tá estourado, né? Mas quando ele atinge o ápice, ele tem que falar que, pô, o primeiro microfone esportivo que ele pegou, fui eu que apresentei a ele. E é isso, mano. Eu que dei a primeira oportunidade profissional ao Zambolino. Essa é a realidade. O Pedrinho tava todo feliz que você ia falar uma besteira, mas você mais uma vez saiu muito bem, né? Fugiu da besteira. O Pedrinho tava doidinho pra você falar isso aí. E aí, Zambolino, o que você vai falar dessa alegação do Caio Capita? Eu não vou falar nada, né? Ele sabe que é verdade, mano. Não vou falar nada, não. Deixa ele. Hoje ele tá feliz, né? Hoje ele tá feliz. Não, vou ficar triste. Eu acho que eu tô triste, mano. Que o timeco que você torce, mais uma vez, caiu lá. E assim, gente tem a frase, né, que pra uns Deus olha, pra outros Deus pisca. Imagina só se eu não encontrei o Fábio Sormani no dia de mais uma eliminação do Corinthians na competição sul-americana. E ele, mano, eu zerei a brincadeira do acesso negado. Mano, eu mandei no grupo ontem. O cara, além de, ele ser bom, então ele tem que ter sorte, né? Deus tem que ter um carinho especial. E o cara simplesmente encontrou ontem. Se é outro camarada que vai lá, 5-0 Corinthians, 4 gols de bicicleta do Depay. E aí deu certo. E aí o vídeo já tava, fresco, né? Não, tava pronto já. Tanto que quando o Racing faz o gol, juro por Deus, sem sacanagem, se o América de Cali fosse eliminado ontem, era pra colocar os jogadores que participaram do gol do Racing em praça pública pra eles virarem exemplo. Não sei se vocês chegaram a ver como foi o gol do Racing, mas o goleiro foi quebrar e ele chutou nas costas do zagueiro e a bola sobrou pro cara sem goleiro. Eu já tava louco, eu já tava até apagando o vídeo, Pedrinho, que eu não queria. Ele tava pronto, né, mas eu não queria zicar, então... Nossa, eu não vi o gol, vou ver aqui depois. Cara, por pouco eu falo desse programa, tá? Irmão, me bateu uma insônia ontem que eu não conseguia dormir. E, cara, eu sempre dormi bem. Eu sempre prezei por dormir bem. E, dormir mal, assim, eu não desejo para meu pior inimigo. Não conseguia dormir, ficava enrolando na cama, que negócio. Vim pro sofá tentar colocar uma televisão, coloquei uns suits lá pra, né, deixar os caras falando. Nossa, meu pai adora, mano. Coisa linda. Voltei, fiquei rolando, já falei, toda vez eu já meto, toda noite, né? Hey Siri, set the alarm for 4:30 a.m., 4:45 a.m., 5 a.m. Já meto essa, 3, pra não ter erro. Eu falei isso com a danadinha ontem e ela não arrumou o alarme, velho. Acordei hoje assustadão e eu sempre coloco na basezinha lá pra carregar, né? Essa noite o telefone dormiu meio que do meu lado, assim, e eu acordei assustado hoje, 4h47. Eu falei, nossa senhora, que sorte, porque senão, amigão, eu ia acordar só 10 horas da noite. Essa é a verdade. Aí vocês iam me ligar nem nada, então assim, graças a Deus deu certo. Muito ruim acordar assustado, né? Odeio. Você pula, né?
É muito ruim acordar assustado, tá louco. Outro dia aconteceu comigo, meu Deus do céu. Acho que umas 2 vezes já. Horrível. Recentemente, cara, é horrível. É horrível. Você dá um pulo da cama, literalmente. Mano, o tal da insônia é ruim demais, velho. Eu ficava olhando pro teto, assim. Eu fiquei pensando, mano, imagina. Mano, a primeira coisa que passou na minha cabeça, mano, imagina um assassino, um cara safado, que faz sacanagem com os outros. Como é que esse filho da mãe dorme? Porque eu ficava olhando pro teto assim, mano. Aí eu andava, ia no banheiro. Eu falei, mano, vou ter que pegar um livro, vou começar a ler. E nada, mano, eu fui pra cama, sei lá, 9h40 da noite. Assiste uma série, pô. Assiste uma série. Pô, não, eu acho que o problema foi esse, mano, é telefone demais. Eu vou ter que dar uma cortada desse telefone. Então fica maluco esse negócio. Vou fazer um detox. Cara, normalmente é quando você tá muito, tipo, preocupado com alguma coisa e tal. Tipo, por isso que é muito bom, muito bom. Cara, eu vou falar um negócio. Eu não assistia muito naquela época, mas hoje eu sou viciado. Sempre que dá, eu assisto. Passa a noite, passa de dia também, enfim. Quando não tem nada, tipo, tá passando, eu não tô fazendo nada, não tem jogo e tal, eu assisto sempre. Two and a Half Men. Mano. Nunca assisti. Diz que é bom, né? Bom demais, velho. Mas diz que é bom até o principal sair. Até o Charlie sair, isso. E aí depois fica ruim. Mas, tipo, é a série que faz você relaxar a cabeça, tá ligado? Faz você dar risada. Tipo, série americana mesmo, né? É aquela série que você não precisa prestar muita atenção pra entender o contexto, exato, né? Exato. Que os episódios são... Você assistiu Friends? Pô, rapaziada, vamos começar a conseguir dormir com a cabeça preocupada aí, senão vocês não vão dormir nunca mais, gente. Mano, sabe o que é o negócio, Caião? Não, mas o Pedrinho, os realities que o Caio assiste também não deixa de ser isso, não. É pra você desestressar a cabeça, cara. Você então, fugir um pouco da realidade. Eu pensei que você não tinha conseguido dormir por causa de dor no joelho, Pedrinho. Também. Porque não, mas aí... tomar remédio. Mas o meu foi... Mano, porque quando você trabalha pra caramba, igual quando eu tô trabalhando normalmente, eu chego em casa morto. Então, mano, pra dormir... Uhum. Então, eu tô ficando muito em casa, faço as paradas aqui, cada dia resolve um problema e tal, faz gelo, que negócio. Pô, é importante demais trabalhar e ocupar a mente, mano. Isso aí, você tá louco. Então, acho que esse é um dos quesitos também. Mas uma coisa que eu percebi, velho, que eu preciso parar um pouco mano, eu tô consumindo futebol demais. O tempo todo eu preciso desligar de futebol e assistir outra parada, velho. Sei lá, qualquer coisa, como, sei lá, Masterchef. Pô, tô doidinho voltar a temporada do Masterchef, adoro. Assistir, sei lá, mano, qualquer outra coisa. Futebol, relaxa, pô, vou assistir, sei lá, um Cartoloco, que eu gosto dos vídeos dele. Aí, pô, aí na hora que eu vejo, tô assistindo o documentário do Vini. Assistir alguma coisa, sei lá, mano, de fazenda, qualquer coisa. Uma série nessa linha ainda, essa, tipo, meu pai sempre brincava que essa dava muito sono. Ele falava que quando ele tinha insônia de madrugada, ele colocava pra assistir. Que é mais famosa ainda meio que dessa época, é The Big Bang Theory. Comecei a assistir, não me pegou. Cara... Pô, essas sériezinhas aí não me pegam, porra, nem Já assistiram no Friends? mínimo. Já assistiram Friends? Cara, também é outra que não me pega. Antigo, né? Que tesão, velho. O Friends é gostosinho demais. Eu tenho até um moletom do Friends e uma caneca. Gosto demais. Brabo. E esse é gostosinho. Pra quem tá querendo aprender inglês, é maravilhoso, tá? Muito, muito boa. Linguagem do dia a dia é uma opção também. Acho que ela tá na Max. Inclusive, eu uso uma coisa da Max aqui que eu nem sei de quem que eu uso. Tem alguém pagando pra mim já tem uns 2 anos. Nunca descontou. Meu Deus do céu, olha o gato. Então, se é você que tá pagando pra mim, te agradeço. Não corta, não. Pedrinho, lê uns comentários aí, vai, pra gente começar o programa. Pô, enquanto eu vou caçando os comentários aqui, deixa o Caião contando aí umas mentiras pra nós. Tá bom, um comentário e uma mentira, então. Vamos lá. Começa com a mentira, então, Caio. Conta uma mentira que passou a ser verdade. Essa é boa? O Everton não pega pênalti. Essa é uma mentira gigantesca. Tá. Engraçado que só veio do futebol, né? Que foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu falei isso ontem pra um cara também, que ele me... Olha como são as coisas, mano. Um amigo meu corintiano falou assim pra mim, depois do jogo contra o Flamengo, ele falou, tipo, o Everton não pegou o pênalti, tá? Os caras não faz e o Everton não pega. Aí eu falei, ele pegou recentemente aquele contra o Fortaleza lá no último lance. Daí ele falou, é só o segundo pênalti que ele pega com a camisa do Palmeiras, né? Sendo que, mano, o Everton já pegou mais pênalti que o Marcos com a camisa do Palmeiras. É que os caras erram muito, tá ligado? E aí é uma mentira que virou verdade. Eu falei exatamente essa frase, por isso que eu lembrei agora. Boa. Quem é mais... O Marcão o Everton não chegou no nível do Marcão ainda não, né? Do quê? Idolatria. Não, acho que não vai chegar. E debaixo das... Mas, não, mano, ele é mais técnico, eu acho. É que, mano, assim, eu acho que eu já falei isso, né? Eu acho que qualquer goleiro que for ser comparado com goleiros antigos de hoje, ele vai ser melhor. Porque a posição é a que mais evolui no mundo. Tipo, mano, acho que os goleiros de hoje, eles são melhores que os de antigamente. Se o Fábio tivesse ido pra Europa, hoje ele seria maior, por exemplo, do que um Alisson da vida?
Acho que não, mano. Difícil saber. Eu vejo que esse cara pega. Mano, agora, os comentários você não quer, né? Vou ler, já vou começar um daqui, ó. Parece que é pra você. Gabriel F. Silva. O cara é dono de ótica, tá? Já toma essa. Se não atualizar a receita anualmente, o óculos não serve pra nada mesmo. Que eu acho que é o meu caso. Então já toma aí, ó. Eu e você também, porque, pô, tem que renovar. Paulo Novaes. Achei interessante o retorno de Casemiro na seleção. Carleto tem um plano. Vitória Força. Tô orgulhoso dessa audiência mantendo 100% no não pro Neymar ser convocado. Não começa, Vitória, não me irrita. Deixa eu ver. Mano, você viu o vídeo do Bortoleto que eu postei ontem? Do Bortoleto? Vi, muito foda, mano. Muito foda. O Senna ficou feliz no caixão, não ficou? No caixão, não, lá com o papai do céu. Aquilo ali mesmo tem que fazer, filho. Você não viu não, Zambolino? Não vi, Pedrinho, desculpa, não vi. Não, tá tudo bem, mano. Uai, o cara... Mas você devia ter visto, que você ia gostar muito. Muito, uai. O cara sacaneou. Não, foi o seguinte, ela foi lá em Mônaco, esqueci o nome do cara. Sacaneou o Bortoleto, assim. É o argentino, Antonelli. Fechada, né? A fechada. Que deu a fechada, isso sim. Isso. Aí tava numa outra volta, o Bortoleto chegando perto dele e falou, pô, esse cara foi punido, né? Então, ele perdeu tempo. O cara do mecânico falou, não, ele não foi penalizado, né? Ele falou assim, é? Da próxima, então, põe ele na parede. Desse jeito. Ele falou assim, ok, tipo, não tem problema, na próxima eu vou jogar ele na parede. Aí o cara falou, Gabriel, o importante é concentrar na corrida e tal. É isso mesmo, filho. Aí os caras comentou, é isso aí, Gabriel, nunca vi um campeão de Fórmula 1 bonzinho. Desse jeito. Um dos caras mais... É claro, né? Eu acho que o Verstappen, no meu ponto de vista, passa um pouco do limite. Agora, o Schumacher passa nada. O Schumacher era passa outro cara nada. Não, o outro também que era assim é o Alonso. Mano, se passasse do limite, era penalizado, velho. Se passasse do limite, era penalizado. O limite é até onde o diretor de prova deixa, mano. Essa é a realidade. O negócio é quem tem menos medo de morrer, vai mais longe. Tem uns caras que não tá nem aí. Tipo assim, você já viu aquela porra, Pedrinho, que os caras falaram assim, que o Verstappen acho que ia virar pai, sei lá. Tipo assim, ele não... Aí era a mina dele grávida, aí a legenda era, ele nunca mais vai ganhar um título de Fórmula 1. Porque os caras falam que quando o cara vira pai, ele tira um pouco o pé, né? Justamente por causa disso, porque o cara começa a ter medo de morrer. E aí... Mas, mano, pra quem viu o documentário do Senna, essa foi uma das frases mais ditas, né? Que o Senna não tinha medo de morrer e que, mano, os caras... mas eu acho que um cara que faz isso não pode ter medo. Mano, e os caras falando, mano, você vai estragar aquela de Mônaco, pô, que ele tá ganhando. E o cara tá... Mano, os caras, vai devagar, você vai arrebentar o carro, mano. E o cara tá aqui. Aí ele fala, né, mano, que ele entrou tipo, numa outra dimensão dele do carro, mano. Você começa a dirigir no automático, né? E aí... Mano, várias vezes eu volto pra cá dirigindo, eu falo, caralho, mano, eu já cheguei em casa, como é que eu cheguei? Nem prestei atenção, mano, nem um som liguei. Tá dirigindo a 60, né? Você tá dirigindo a 60, 70. Milhas, imagina, né? Mano, é muito louco, hein? É muito louco. O cara dirige a 200, 300 por hora, velho. Vamos ver aqui, tem mais. Tiozão, tá certo, segura um pouco o Neymar, começa o trabalho e depois mostra pra todo mundo como o Neymar é importante pro Brasil. Não só por resultado, mas por ser quem é, o maior estrela do Brasil nos últimos anos. Zambolino não erra sempre, só quando tenta pensar diferente. O Lucas Castiçani. Deixa eu ver o que mais. Vou tentar ler de pessoas que geralmente a gente não lê. In Carleto We Trust. Bora reviver Casemiro, Made in Cotia pra tristeza do Capita e fazer o Vini Malvadeza bailar na seleção. O Hexa vem. Deixa eu ver o que mais. Gleiton Souza. 38 minutos de episódio, tá de sacanagem. Capita tá limando o objetivo de chegar aos 60 min de programa. Ajuda, mano, aí, é só o Zambolino parar de enrolar pra começar que a gente faz mais tempo, mano. Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui mais de meia hora esperando os caras pra começar o programa. Meu. Tá aparecendo o Neymar dando mais atenção pra Kings League. Essa é a verdade. Por mim, senhores, era uma hora de programa pra mais, pinta só com campeado falando mal dos outros. Só se acordar 3 da manhã. Uai, se tiver a parte da resenha, eu vou, tô nem aí. Senhores, vamos começar. Mano, uma pergunta. Calma aí. Uma dúvida. Você vai ficar de férias até quando? Eu? Sério, você tá de sacanagem que eu tô de férias. Mano, eu consegui... Mano, você não... Ué, você tá trabalhando? Você não tá, né? Mas você falar então... se você falar que você é férias, você tá de sacanagem. Eu jamais quero uma situação. A gente não falou que você tá em Cancún, a gente falou que você tava de férias. Eu peguei até dia 7, até o mês... Até 7 de junho. Então tem mais... Uma semana quase, mais um pouquinho. E aí eu tô vendo, vou ver o médico essa semana
ano eu quero ver se eu consigo ir pro Brasil uma semaninha. Aí fazer exercício e... Opa. Só que tem um Mundial, né, pô? Tem um Mundial aqui também. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Vai começar o programa nenhum, não, rapidão. Vocês acham que o meu sotaque ainda é muito forte ou não? Não, é forte. Não, eu acho que não dá nem pra diferenciar a gente de você. Ô, velho, porque eu morei com carioca, eu morei com paulista por muitos e muitos anos e eu perdi bastante. Como é que pode um negócio desse? Hã? Você ainda pergunta, velho. Você ainda tem a cara de pau de perguntar. Não, mano, porque pra mim eu não consigo ver... Mano, porque eu vejo a galera da minha cidade gravando conteúdo e falando, caralho, mano, não é possível que eu falava desse jeito. Eu consigo perceber hoje... Seus amigos aí, é absurdo. Eu acho que foi o Tulhão, tá? Eu posso estar enganado, mas ele mandou o áudio aí pro seu aniversário. Pelo amor de Deus, meu amigo. Velho... Que isso? Eu vejo o áudio da rapaziada aqui no grupo do Cruzeiro, eu falo, mano, caralho, era desse jeito mesmo que eu falava. Comendo as palavras todas, assim, eu ainda falo. Comendo. Vambora. Comendo e torcendo pro cabuloso. Bora, senhores, bora. Vocês estão picotando muito o nosso querido programa. Vamos falar do Corinthians. Corinthians 0, Huracan 1. Corinthians conseguiu a proeza de perder pro time reserva do Huracan, que não é um time... tá indo bem no campeonato argentino, né? Tá entre os primeiros colocados. Mas, pô, não dá pra perder pro time reserva, né? Precisava vencer, se vencer... Até porque o time reserva é horroroso. Ia se classificar, mas conseguiu perder. O América de Cali quase também não se classifica, mas empatou lá com o Racing, se classificou. Eu avisei, eu tô muito tranquilo, porque quando a gente fez, há muito tempo isso, quando saiu a tabela da Sul-Americana, a gente fez um panorama, né, de cada grupo. E eu falei que o Corinthians tinha muita chance de não se classificar. E outra, parabéns pra você, hein, que bateu palma pro Corinthians quando poupou o time nas primeiras rodadas. Parabéns, essa eu não esqueço. Parabéns. Parabéns, hein? Ó, o resultado tá aí, ó. Escolha perfeita. Corinthians conseguiu perder em casa pro Huracan, conseguiu ficar fora de um grupo com Racing do Uruguai, América de Cali, e você falou que tudo bem poupar na Sul-Americana. Parabéns. E sabe o que ele vai falar pra mim, Pedrinho, agora? O quê? A Sul-Americana não vale nada. Tudo bem ser eliminado na fase de grupo. Mais uma vergonha aí, mano, pra história desse clube. Continuo com o meu pensamento. Não tinha problema nenhum poupar os jogadores. Até porque os jogadores reservas do Corinthians têm a obrigação de vencer de Huracan, de Racing e de jogar um jogo competitivo contra o América de Cali, que não é um time tão ruim assim. Não é. Tem que jogar. A culpa não é poupar, não, meu irmão. A culpa é você tem que culpar os jogadores. Você não tem que culpar o treinador de ter poupado. Não, é verdade. O time tá... Olha a bola que o Corinthians joga. Como joga bem. Não, joga por música. Não à toa o treinador que poupou caiu e o treinador que chegou não consegue fazer o time jogar. O treinador do Corinthians, ele não precisa ter trabalho. A culpa é só dos jogadores, gente. Pô, tá de sacanagem, Zambolino. Que isso? E a grande culpa é dos jogadores. A grande culpa não é do treinador e sim dos jogadores. Mano, os jogadores tinham que ter ido lá e vencido. O Corinthians joga mal, fato. Mas o cara também, e você sabe que, mano, o Dorival me irrita de uma maneira, mas ele ainda não teve tempo pra treinar o time. Ele vai ter agora essa parada. Essa parada vai ajudar o Corinthians. Tem muito pouco, Faz um mês que ele chegou. Pô, mas aí é jogo. Se for parar em viagem, intervalo de treino, é muito pouco recuperação. Pra colocar o time do jeito que ele quer, entendeu? A verdade é que, mano, o Dorival pagou o preço pelo Ramon, que fez um começo mal. Concordo. Entendeu? Que poupou, né? Que poupou. Aí, pô, já pegou o barco andando. Porque se ele começa a Sula, acho que o Corinthians classificaria. Não sei em primeiro, mas em segundo tem certeza. E, pô, pelo amor de Deus também, velho. Só precisava empatar o jogo ontem, velho. Pelo amor de Deus. Só isso. Agora, brasileiro, uma campanha digna e boa no brasileiro agora virou obrigação. Agora não tem conversa. 100%. É obrigação. Mano, chegar em... A obrigação conseguir vaga na Libertadores e a obrigação, no mínimo, chegar até as quartas da Copa do Brasil. No mínimo. Agora, o ano do Corinthians, ele é um ano totalmente imprevisível. Você não sabe se um dos grandes jogadores vai ficar, que é o Yuri Alberto. Você não tem presidente. O Dorival tá num começo de trabalho. A gente não sabe como é que o Garro volta. Por incrível que pareça, a gente não sabe como é que vai ser a situação do Memphis Depay até o final do ano. Então se tornou um ano muito inconsistente do Corinthians. O Corinthians teve um título, foi muito importante, contra o maior rival, tirando um tabu de 6 anos. Só que, volto a dizer, tenho medo de que o ano do Corinthians tenha acabado naquela noite. Se eu tivesse que
cravar hoje, dar a minha opinião, é que o ano do Corinthians acabou naquela noite. Não vai ter mais nada esse ano, até o final, até dezembro. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Eu espero estar errado. Espero. Agora, do que temos hoje como material para avaliação, o Corinthians não me dá mostras de que vai disputar título de brasileiro ou de Copa do Brasil. Tem capacidade? Cara, eu acho que tem. Eu acho que o time do Corinthians, os 11, são bons jogadores. É claro, você não dá pra ser campeão com essa zaga. E isso eu falo desde o começo do ano. Não dá pra ser campeão com essa zaga. Se você se reforça, contrata reforços pontuais e de capacidade, você eleva o nível técnico do time muito. Quais são os reforços pontuais? Quantos e quais? Mano, eu acho que precisa de 2 zagueiros. Tá. Aí entra num ponto, né? Vamos partir do princípio que ninguém vai sair, coisa que é muito difícil que isso aconteça. Então, mano, o time dele foi eliminado da Sul-Americana, não conseguiu ganhar do Huracan reserva e ele tá nesse conformismo de que tudo bem. Pô, e quer me deixar louco, mano. A Sul-Americana, vamos partir de um princípio. A Sul-Americana é um campeonato de merda, beleza? É um campeonato de merda. Ninguém quer disputar a Sul-Americana, beleza? Ninguém quer disputar a Sul-Americana. Mas a culpa não é minha que os caras estão na Sul-Americana. A culpa é deles, que fizeram uma partida de merda contra o Barcelona de Guayaquil e não se classificaram na Libertadores. E aí disputaram a Sul-Americana. E porque a Sul-Americana é um campeonato de merda, tudo bem passar vergonha, tudo bem ser eliminado na fase de grupo da Sul-Americana. Os times brasileiros estão tratando a Sul-Americana como um lixo. Mas a culpa não é minha que os caras estão jogando a Sul-Americana. A culpa é deles, que fizeram um ano passado horrível e foram parar na Sul-Americana. Se tivesse feito campeonato brasileiro bom, tava na Libertadores. A partir do momento que você tá na Sul-Americana, joga pra ser campeão dessa merda. É um campeonato de merda, então vai lá e seja campeão. Não seja eliminado pra América de Cali, Huracan e Racing do Uruguai. Pô, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo normalizou os brasileiros fazerem uma campanha de merda na merda da Sul-Americana. Os brasileiros estão passando vergonha na Sul-Americana. Vergonha. Não vai ter um brasileiro passando em primeiro na Sul-Americana. E só tem time ruim. É o submundo da América do Sul. E os brasileiros não vão passar em primeiro. E um monte de brasileiro não vai classificar. Isso aí é uma vergonha. E tá todo mundo tratando com naturalidade. Pô, pelo amor de Deus. Já que é um campeonato horroroso, que classifique e ganhe o campeonato horroroso. Mas os brasileiros vão lá e não tem a capacidade de ganhar a Sul-Americana. O que adianta? Vai 10 brasileiros pra Sul-Americana. Todo mundo brasileiro classifica. O cara escapa do rebaixamento e tá na Sul-Americana. E não consegue ganhar. Desde quando que um brasileiro não ganha a Sul-Americana? Desde quando a final foi Atlético Paranaense e Bragantino lá em 2020, na pandemia. Que aí não teve jeito, né? Um time que desculpa, é vergonhoso. Os times que são eliminados da Sul-Americana tinham que pedir desculpa pro seu torcedor. Mais da metade dos times da Sul-Americana, ninguém aqui conhece. Ninguém sabe quem é. Pô, eu acho ridículo, velho. E é mais ridículo ainda o pensamento que os brasileiros estão entrando na Sul-Americana de tanto faz como tanto fez. Porque não fui eu que joguei, não foi o Pedrinho, não foi o Zambolino. Foram os caras, mano. Não foi a gente que escolheu que os caras jogassem a Sul-Americana, não. Foi por causa de um trabalho de merda que eles foram jogar a Sul-Americana. E já que é um campeonato lixo, vai e ganha. Cara, não fica passando vergonha pro seu torcedor. Os únicos times que podem passar em primeiro é o Flu, que pega o Once Caldas, mas o empate dá o Once Caldas, joga pelo empate, e o Atlético Mineiro, que pega o Cinciano, que o Cinciano joga pelo empate também. E o Cruzeiro já foi eliminado, vergonhoso. Cara, assim, é feio, bem feio, é bem vergonhoso, tem que passar, isso é um fato. A situação do Cruzeiro, o que salva o Cruzeiro é porque ele tá fazendo um campeonato bom até agora, mas também não quer dizer nada, são só 10 rodadas. E aí eu fico parando pra pensar, a situação do Cruzeiro é pior que a do Corinthians, porque o Cruzeiro foi eliminado e o Cruzeiro não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. O Corinthians pelo menos ganhou a final do Mineiro, do Paulista, foi campeão, quer dizer, apesar de estar mal no Brasileiro, mas são só 10 rodadas. Então assim, eu acho que ainda a situação do Cruzeiro é pior que a do Corinthians, só veio aqui na minha cabeça agora, se for parar pra pensar. Acho que o trabalho do Cruzeiro tá em construção, e tem que ter calma também. Tô falando em questão de resultado, tá? Sim. É natural que quando a gente tem muita contratação, acho que o Cruzeiro passa por um processo talvez semelhante ao que o Palmeiras passou em 2015, só pra citar, tá? O assunto não é esse. Onde o Palmeiras contratou muita gente, existiu uma expectativa muito grande, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, mas tem que ter calma. Poderia não ter sido, né? No ano seguinte foi campeão brasileiro, depois, enfim, emendou muitos títulos. Então acho que o Cruzeiro tá num processo de construção, de reconstrução, né? Melhor. Sim. Então acho que esse é o ponto. Com relação ao Corinthians, assina embaixo com tudo que o Caio falou. E, bom, vamos ver o que tem pro restante do ano. A questão do Cruzeiro foi só pra trazer
resultado em si, tá? Não de bola jogada. Tô falando de resultado. Exato. Pô, que me irrita o fato da galera tá falando, tipo assim, melhor ainda, foi eliminado da Sul-Americana, tipo, não tem problema de ser eliminado da Sul-Americana. Pô, mano, tão normalizando passar vergonha. Só pra passar aqui, Vasco 3, Melgar 0, uma bela partida do Vasco, acho que contra um time muito fraco. Jogou bola, né? Partida, acho que é importante pra dar moral, enfim, o Vasco passa em segundo, vai disputar os playoffs. Diretor, falado do Corinthians, falado do Vasco, vamos falar de Libertadores, porque, o campeão tá on fire, hein? Pedrinho, o Botafogo foi lá, começou mal. O Botafogo gosta de uma emoção também, né? Não precisava, mas chegou numa situação complicadíssima. Precisava vencer os 2 jogos pra se classificar e fez. Venceu aos trancos e barrancos. Contra o Estudiantes foi muito difícil? Foi. Ontem foi difícil? Também foi. Mas o Igor Jesus foi lá, decidiu o Botafogo classificado pras oitavas da Libertadores. Zambolino, o Jair fez tudo pra atrapalhar a noite do botafoguense, né? Pelo amor de Deus. Um lance assim, nada a ver. No meio de campo, ele faz uma falta daquela e com 27 minutos, o Botafogo já fica com um jogador a menos, podendo jogar o sonho da classificação da Libertadores no lixo. Mas aí me deixa muito, feliz, pode ser a palavra, ou pro botafoguense um orgulho de como o Botafogo tem se comportado jogando com um a menos. Que maturidade. Parece que os caras ficam até mais confiantes, mas um jogo que o Botafogo joga praticamente inteiro com um a menos, e o Botafogo fez uma excelente partida. Queria destacar a partida do Barbosa, que foi sim, bem demais, e principalmente a do Igor Jesus. Eu e o Caio tava conversando ontem, a partida do Igor Jesus foi monstruosa. Pra mim, a melhor partida do Igor Jesus com a camisa do Botafogo, tá? Ele colocou o jogo debaixo do braço, sozinho, brigando com 4 zagueiros, o Botafogo com um a menos. Cara, jogava a bola nele, ele segurava, ganhando bola pelo alto, ganhando bola pelo chão, fazendo pivô, um golaço, antecipando o goleiro e o zagueiro, posiciona bem demais, dando uma assistência pro Arthur, que o gol foi impedido, né? Na verdade, bateu na mão dele. Bem demais, muito inteligente, ataque espaço, forte. Mano, ele jogou o jogo inteiro contra 4 marcadores, segurando, driblando, arrastando, sofrendo falta. Aos 70 minutos ainda, ele consegue arrastar lá do meio de campo e quase faz uma obra-prima, cavando do goleiro. E assim, eu fiquei assustado com a força física do cara, porque se é outro jogador, já tava pedindo pra sair de ambulância. Joga demais. Eu tô animado pra ver. O Caião vai soltar um vídeo com os melhores lances do Igor Jesus. E assim, eu tô animado pra ver, porque, igual o Caião falou, é pra moldurar a partida dele. Eu falo que se eu sou o Igor Jesus, eu coloco esse jogo de fundo de tela pra quando o povo for visitar minha casa, ficar passando os lances. Porque, cara, ele acertou tudo. Ele ganhou todos os duelos. Foi uma coisa... Mano, eu não tô lembrado de uma partida dele assim, com a camisa do Botafogo, e o Carleto tava lá no Engenhão ontem, e com certeza se a convocação fosse hoje, ele teria sido convocado. Eu fiquei assustado com a partida do camisa 99. Joga demais. Muito repertório. Ô, Pedrinho, teve gente aqui desse programa que falou que o Ancelotti não ia nos jogos dos times brasileiros e nem morar no Rio de Janeiro. Pum! Dois coelhos em uma só em 2 dias. E ele se arrependeu. O Ancelotti se arrependeu da convocação. Depois de ontem, eu tenho certeza que ele se arrependeu. Porque o que ele viu do Igor Jesus ontem no Newton Santos foi o que você falou, foi assustador. Os arranques, explosão, controle de bola, de jogo, domínio do espaço, inteligência pra jogar, muitos lances que, por exemplo, passam batido, mas que são muito importantes dele conseguir segurar uma bola na frente, ganhar um lateral, ganhar um escanteio, sofrer uma falta. E o time do Botafogo, depois que o Jair é expulso, numa expulsão mais do que imbecil, numa burrice sem tamanho, que é um puta de um zagueiro, é um moleque, mas foi muito burro e foi muito bem expulso. Eu não sei como o juiz não expulsou do campo. Os caras se reuniram, mano. O Gregory desceu pra zaga e o Botafogo pareceu que a todo momento tava 11-11. Em nenhum momento o Botafogo sofreu. E aí quando você tem um centroavante que tem a explosão, que tem o arranque do Igor Jesus, você também não precisa mexer
no time. O Gregory foi outro que fez um puta jogo descendo pra zaga. Joga muito. O Marlon Freitas controlando o tempo todo o meio de campo. E o Arthur foi outro que foi muito bem ontem. Então, Arthur e Igor Jesus conseguiram dar a velocidade que o Botafogo precisava no contra-ataque pra sustentar uma vantagem. E poderia ter sido mais, teve oportunidade de ter sido mais. Essa que ele deu uma cavadinha. Se ele finaliza firme, talvez ele tivesse feito gol. Tem a outra bola do Arthur, que o gol foi anulado. Mas assim, foi o melhor jogo da era Renato Paiva. Eu gostei que ele não mexeu no time. Eu gostei da postura do Botafogo. E eu até pensei que o Alex Telles que ia descer pra zaga, né? Porque o Cuiabano vir pra lateral, mas foi o Gregory. O Botafogo jogou muita bola ontem, mereceu a classificação. Azar de quem pegar o Botafogo nas oitavas. O Botafogo vai ser pote 2. O time começou a encaixar. E só pra complementar, Caião, a gente fala, o jogo ontem era um jogo grande. Pelo fato de jogo grande. Se o Botafogo perde, ele estava eliminado e estava jogando. Se empata também. E com 1 a menos. Não foi um joguinho qualquer de Libertadores. Foi um jogo decisivo. O jogo mais importante do Botafogo no ano. E ele resolveu o jogo. Assim, o Botafogo, cara, igual eu falei, que os caras com 1 a menos parece que fica mais confiante. Muito, muito bem mentalmente. Era uma coisa que assustava o Botafogo, né? Que tudo isso acontecia com o Botafogo. E, vamos botafogar mais uma vez. Não. Parece que o Botafogo, depois que foi campeão da Libertadores, com aquele cenário, jogando 100 minutos com 1 a menos, parece que colocou um fim nessa história. E, eu acho que na história, apenas 4 times que foram campeões no ano anterior que não classificou no ano seguinte na fase de grupos. E o Botafogo correu esse risco ontem, mas passou. Cara, como gostam de jogar com 1 a menos, hein? Pelo amor de Deus. Os caras gostam de emoção, velho. Os caras gostam de emoção, mas tem que falar a verdade. O Botafogo tá crescendo, o Caio falou bem. O Botafogo está crescendo. E aí, meu amigo, querendo ou não, mesmo com todas as ausências, né, de Almada, de Luiz Henrique, enfim, é um time diferente do ano passado, mas continua sendo candidato. E vai ser ainda mais se continuar nessa toada de melhora. E aí, ontem a gente também teve São Paulo 2-1 pra cima do Tagere. São Paulo já tava classificado. Mas eu acho que é um resultado importante, né? 14 pontos na fase de grupos. São Paulo venceu 4 jogos, empatou 2. Termina a fase de grupos sem perder. São Paulo tá aí, cara. Se no Brasileirão não joga bem, nas Copas, chovendo molhado, né? A gente sempre fala isso. Não achei que o São Paulo jogou bem ontem, mas pelo menos ganhou os 3 pontos, que era o que precisava. Mas o São Paulo o criativo é muito abaixo. Muito, muito abaixo. E assim, ganhou, que era o importante. Luciano entrou bem demais ontem, fez um golaço. Belo gol mesmo, hein? Que golaço. Chute difícil, meio que sem ângulo ali, longe. Foi uma paulada. E o gol do Tadieres também foi um golaço. O passe que o cara achou foi brincadeira. Então, assim, São Paulo, segunda melhor campanha. Na Libertadores é um time muito, muito, muito encardido. Ano passado foi eliminado pro campeão sem perder, né? Acho que foi eliminado ano passado sem perder, né? Foi invicto. E o Zubeldia acho que nunca perdeu na Libertadores. Então, assim, tomara que não dê já São Paulo e Botafogo de cara, Palmeiras e Botafogo. Espero que, leve um pouquinho aí. E é isso. Palmeiras e Flamengo, se Deus quiser. Palmeiras e Flamengo. Nossa, esse pote 2 vai ficar complicado, hein, velho? Tomara. Palmeiras e Flamengo. Porque pode ser que ainda tenha no pote 2 Inter ou Bahia. O negócio é você torcer mesmo, porque agora nem torcer pra Sul-Americana você vai mais, né? O negócio é você torcer pra se ferrar no sorteio da Libertadores, já que você não joga esse campeonato faz uns 20 anos já, mais ou menos. E é hoje que o Palmeiras passa o Corinthians em vitórias. O Corinthians e o Palmeiras têm o mesmo número de vitórias que o Corinthians tem de jogos na Libertadores. Hoje é o dia que passa. É isso. Falando nisso, então, já que eu vou ter que assistir do sofá, Caião, vamos pros palpites. Diretor, roda os acréscimos aí. Pra gente finalizar o programa, vamos pros palpites de hoje. Hoje nós temos o grande jogo, né? Do dia, da noite, do mês, do ano. Internacional e Bahia na Libertadores. Tô achando que o Bahia vai passar, hein, mano. O Bahia joga muito mais bola que o Inter hoje. É um time bem mais competitivo. E eu acho que o Bahia vai ganhar de 2-1 esse jogo de hoje. O Inter que é a Pepsi de 3 litros, né? Acabou o gás. Só pra mostrar aqui, o grupo F, que é o Atlético Nacional, Internacional e
Bahia. O Bahia com 7 e o Internacional com 8. Então o Bahia tem que ganhar o jogo. Cara, esse jogo aí pra mim é 1-1. 1-1. Eu acho que o Bahia vai ficar de fora. Nós temos ainda na Libertadores Flamengo contra o Deportivo Táchira. Tem que ganhar, né? Mano, o Flamengo vai passar uns 3-0 esse jogo aí. Também acho. 3-0. E o Verdão contra o Sport Cristal. Também é outro. Vai ser 3-0 pro Palmeiras. Hoje é a despedida do Estevão, né? Do Allianz. É o último jogo que ele joga pelo Palmeiras no Allianz. Você vai, Caião? Vai ter... Eu vou. Não, eu vou. Vai ter... Provavelmente vai ter alguma homenagem pra ele lá no Allianz. Acho que hoje vai ser, sei lá, uns... Que o Palmeiras já tá classificado, vai ser que negócio. 2-0. Mano, hoje o Abel tinha que fazer assim: Estevão, com quem você quer jogar? E aí você deixa o Estevão escalar o time do Palmeiras pra hoje, mano. Pra ele jogar com os caras que ele quer. O último jogo dele no Allianz. Estevão, isso é legal. Brincadeirinha de criança. Que é isso que se tornou a fase de grupo da Libertadores, né? É assim que se faz, Caião. E aí na Sul-Americana, vocês gostam, né? Vocês gostam. E aí na Sul-Americana nós temos Universidade de Quito contra o Vitória. Então, Vitória precisa ganhar pra classificar, né? E o Universidade de Quito tem 11 pontos, o Vitória tem 6. Ficou ruim pro Vitória, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma pecinha aqui, ó. Esse aqui é o Oli. Meu Deus. Do nada o Pedrinho tem um cachorro. É o cachorro da minha cunhada. Dá oi aí, ó. Ele esqueceu que não tem vídeo o programa. Ele não é uma criança. Virei pai de pet, é foda. Tchau, amor. Com Deus. Hoje tem cabuloso, né? Só pra cumprir tabela também. Nem vamos falar, né? A gente vai dar palpite pra esse jogo? Mano, seria um crime se eu não fizesse um pós-jogo hoje? Seria, velho. Você não é leal ao seu público, ao seu time? Então vou fazer. Você tá felizinho com a eliminação da Sul-Americana. É outro que tá felizinho com a eliminação da Sul-Americana. Vou fazer o quê? Já foi eliminado. Vergonhoso, já falei. Mas pelo menos o meu time tá entrando no trilho. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. Vou tentar ir no meio vazio, no cheio, né? Mas vergonhoso, Caião. Vergonhoso. Pô, vamos classificar em terceira. É brincadeira. E se perder o jogo hoje, aí classifica em último. Classifica não, né? Fica em último lugar. Pior campanha do Cruzeiro na história de uma competição internacional. Pedrinho, importante que o Bayern de Munique chegou no Brasileirão. Se na Sul-Americana não tá, no Brasileirão, o Palmeiras que se cuide. Final de semana tem Cruzeiro e Palmeiras aí. Mano, se o Cruzeiro ganhar. Se o Cruzeiro ganhar hoje, o Cruzeiro vai a 7 pontos, mano. É muito pouco. Que vergonha. É feio. Hoje é jogo treino. Hoje o Cruzeiro tem... Amanhã estamos de volta, hein? Amanhã estamos de volta, pô. O Cruzeiro hoje tem que colocar o terceiro goleiro, que é conterrâneo meu, tá? Da cidade vizinha, Otávio. Meu Deus do céu. Lá de Perdigão. É sério, pô. Tamo junto com Deus. Bom programa. Até amanhã, rapaziada. E Valeu, minha rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Solta o vídeo aí, Caião, do Igor Jesus. Tem que acabar de editar aqui. Mais tarde tá no ar. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @PHA Moraes com 2 S no final e @Caio Capita, né? @Caio Capita, que tá quase batendo 700k. Daqui a pouquinho a gente comemora mais uma centena de milhares de seguidores do nosso querido Caião. Fechado? Amanhã tamo de volta, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.